Imagine a cena. Um homem poderoso, um profeta de fogo, corre desesperado pelo deserto. Este é Elias. Pouco tempo antes, ele havia enfrentado 850 profetas falsos, no Monte Carmelo, e vencido. Uma vitória espetacular. O fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, e todo o povo declarou: "O Senhor é Deus." Elias, cheio do poder de Deus, orou e a chuva voltou a Israel depois de 3 anos e meio de seca. Ele até correu na frente da carruagem do rei Acabe, um feito sobre-humano. Parecia que o avivamento tinha finalmente chegado. Mas então, uma única mensagem muda tudo. A rainha de Jezabel, furiosa com a morte de seus profetas, envia um recado a Elias: "Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles." E o herói de Israel fugiu. O mesmo homem que desafiou um rei e uma nação inteira, agora corre para salvar a própria pele. Isso nos mostra algo muito humano, não é? Elias não era um super-herói de mármore. Ele era um homem como nós, sujeito a sentimentos de medo, cansaço e desespero. Ele correu um dia inteiro pelo deserto, encontrou um zimbro, uma pequena árvore, e desabou debaixo dela. E ali, no fundo do poço, ele fez uma oração que talvez muitos de nós já tenhamos sentido vontade de fazer: "Já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados." Ele estava exausto. A pressão, a ameaça, o peso da responsabilidade. Tudo desabou sobre ele. Ele sentia que tinha falhado, que sua grande vitória não tinha adiantado nada. Estava sozinho, esgotado física e emocionalmente. Mas aqui vem a parte mais linda da história. Como Deus responde a um filho cansado? Com julgamento? Com uma bronca por sua falta de fé? Não, Deus não rejeita os cansados. Ele os restaura. Enquanto Elias dormia, um anjo o tocou e disse: "Levanta-te e come." Ao seu lado, havia um pão cozido sobre brasas e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. O cuidado de Deus foi prático, terno. Ele não começou com um sermão. Começou com pão quente e água fresca. O anjo voltou, tocou-o novamente e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho é longo." Deus sabia que Elias precisava de força não apenas para o corpo, mas para a jornada da alma que estava por vir. Ele estava cuidando do homem, não apenas do profeta. Fortalecido por aquela comida celestial, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. 40, um número simbólico na Bíblia, sempre ligado a um período de provação e preparação. Ele caminhou até o Monte Horebe, o Monte de Deus, o mesmo lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Era um lugar de encontros divinos. E lá, Elias entrou em uma caverna. A caverna representa o isolamento, o lugar escuro onde nos escondemos quando estamos feridos e com medo. Ele se fechou para o mundo, remoendo sua dor e sua solidão. Foi nesse lugar de escuridão que Deus veio ao seu encontro. A voz de Deus ecoou na caverna: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Essa pergunta não era para obter informação. Deus já sabia. Era um convite para Elias abrir seu coração. E ele o fez. Elias derramou toda a sua amargura. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão tentando me matar." Você consegue sentir a dor em suas palavras, o sentimento de solidão, de que todo o seu esforço foi em vão. "Eu sou o único." Ele se sentia completamente sozinho na batalha. Então, Deus lhe deu uma ordem surpreendente: "Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar." Elias obedeceu. E então, uma demonstração do poder avassalador da natureza começou. Primeiro, veio um vento fortíssimo, tão violento que despedaçava as rochas. Uma força tremenda. Mas o texto diz: Deus não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto que abalou a montanha. Uma força que move a própria terra. Mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo consumidor. O mesmo elemento da vitória no Carmelo. Mas Deus não estava no fogo. Elias estava acostumado com o Deus do poder, do espetáculo, da manifestação grandiosa. Mas Deus estava prestes a lhe ensinar algo novo. Depois do fogo, veio o silêncio. E no silêncio, uma voz mansa e delicada, um sussurro suave. E foi ali, na calmaria, na quietude, que Elias reconheceu a presença de Deus. Ele cobriu o rosto com a capa, saiu da caverna e se pôs à entrada. Ele entendeu que Deus não se manifesta apenas na força e no barulho. Muitas vezes ele fala no silêncio do nosso coração, na brisa suave que acalma nossa alma. Deus não veio para impressionar Elias com poder, mas para se conectar com ele em intimidade. Ele veio para curar o coração ferido do seu profeta. Naquele encontro íntimo, Deus renovou a missão de Elias.
Ele não disse você está aposentado. Pelo contrário, deu a ele novas tarefas. Ungir novos reis e, o mais importante, ungir Eliseu como seu sucessor. Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho. Havia um plano maior em andamento. E ele ainda era parte fundamental dele. E Deus também corrigiu sua percepção. Eu reservei para mim 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram a Baal. Elias pensava ser o único, mas havia um exército de fiéis que ele não conhecia. Ele não estava sozinho. Essa experiência na caverna transformou Elias. Ele saiu dali não mais como um fugitivo desesperado, mas como um homem restaurado, com um novo propósito e uma nova perspectiva. Seu ministério não tinha terminado no esgotamento, mas foi relançado em um encontro íntimo com o Deus que fala no silêncio. A história de Elias nos ensina que, nos nossos momentos de maior cansaço e desespero, quando nos escondemos em nossas cavernas, Deus vem ao nosso encontro. Ele cuida de nós, nos alimenta e depois nos chama para fora. Ele não grita conosco na tempestade, mas sussurra em nosso coração no silêncio. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que Ele ainda tem um propósito para nós. E o final da história de Elias é um dos mais extraordinários da Bíblia. Pouco tempo depois desse encontro restaurador, enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Ele não experimentou a morte. Um final glorioso para um homem que, um dia, pediu para morrer debaixo de um zimbro. Uma prova de que o nosso cansaço não define o nosso destino. Um encontro com a voz suave de Deus pode transformar a nossa caverna de desespero em um portal para a glória. Que possamos aprender a ouvir essa voz mansa e delicada em meio ao barulho de nossas vidas. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta.